Olá, meus irmãos, graça e paz. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e por todo lugar que você pisar a planta dos seus pés. Amém? Você é bênção de Deus, você é canal do Senhor para alcançar e abençoar outras vidas. Amém? Partindo disso, quero ler com vocês aqui um pequeno trecho que está lá em 1 Samuel, capítulo 10. Se inicia no versículo 9 até o versículo 11. Vamos ler comigo aqui. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhes saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizava. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro, que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Amém? Então essa passagem aqui, ela vem logo após Saul ser ungido rei por Samuel. Samuel, quando unge Saul como primeiro rei de Israel, Samuel vai dizer, você vai voltar para sua casa, no meio do caminho você vai encontrar um grupo de profetas que vai estar descendo do monte, eles vão estar profetizando e quando você se encontrar com eles, você também vai profetizar igual a eles. E aí a gente se coloca, né, nesse lugar de Saul. Saul, ele não tinha esse conhecimento espiritual, ou pelo menos a Bíblia não relata, que ele tinha esse conhecimento sobrenatural de profetizar, de se mover, né, no sobrenatural. Mas ele ouve essa palavra. E da mesma forma, nós, quando não conhecemos ao Senhor, nós não entendemos como o Senhor trabalha na nossa vida. Muitas vezes a gente vive uma vida de uma forma que lá na frente é que a gente vai entender que naquele momento da nossa vida, Deus já estava liberando palavras, Deus já estava falando conosco, que o momento difícil que a gente viveu lá atrás, serviu como base, como início, como uma ponte para o que hoje nós passamos a viver e hoje com entendimento, por entender a palavra do Senhor, por conhecer a Deus, por nos mover em espírito, que como diz a palavra, quem não é do espírito não entende o que vem do espírito, que vem de dentro, que vem de Deus. Então hoje nós transformados, salvos em Cristo Jesus, entendemos o trabalhar do Senhor, que todos os dias, assim como diz o salmista, todos os dias da nossa vida já estão escritos. E Deus, ele conhece desde antes da gente ser gerado até o último dia de nossa vida. Então nós, como seres humanos limitados, muitas vezes nós não entendemos o que vem de Deus, mas que existe um propósito, existe algo maior ali, que o próprio Deus já sabe. Então Saul, ele recebe essa palavra de Samuel e talvez sem nem entender, volta para casa, ele obedece. Quando ele encontra esse grupo de profetas que vem descendo, ele vai dizer aqui, que quando sucedeu, pois, no versículo 9, sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia, ou seja, os sinais que Samuel havia dito, que quando ele fosse voltando para casa, que iriam acontecer, que ele ia encontrar os profetas, que ele iria profetizar junto com os profetas. Então isso aconteceu logo depois. Mas antes disso acontecer, olha que forte, no versículo 9 ainda, quando ele virou as costas para Samuel e foi saindo, Deus mudou o coração dele. Deus mudou o coração de Saul. Então, existe um termo na teologia que se chama iluminação. O que é a iluminação?
é quando Deus se revela ao ser humano. Se Deus não se revelar a nós, nós não conseguimos enxergar Deus, nós não conseguimos crer em Deus, nós não conseguimos confiar em Deus, nós não conseguimos ter fé, porque nós não conhecemos a Deus, se Ele não se revelar a nós. Então, se você hoje é crente, foi porque Deus se revelou a você. Então, isso é a iluminação segundo a teologia, né? É quando Deus se revela para nós, quando nossos olhos se abrem, como aconteceu com Paulo, né? Quando era Saulo, quando resplandeceu a glória de Jesus ali para ele fica cego. Então Deus ali muda o coração de Saulo ali naquele momento, se revela para Saulo e ali ele entende o propósito de vida dele, ele conhece a Deus e ali começa a viver para Deus, porque só vive para Deus quem conhece a Deus. Então, se hoje você vive para Deus, se hoje você ama a Deus, é porque Deus, primeiramente, se revelou a você. O homem, por si só, ele não consegue buscar a Deus. Tem que primeiro haver um mover sobrenatural sobre nós. Tem que haver essa iluminação, essa revelação. Assim, essa fé é depositada em nós e assim eu consigo exercer essa fé. Então, do mesmo jeito, foi com Saul. Não foi Saul que buscou a Deus. Foi Deus que mudou o coração dele. Então, foi Deus que mudou o nosso coração. Nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados, mas Deus, por amor à sua criação, por amor a nós, Ele se revela a nós, Ele muda o nosso coração, para que assim tivéssemos uma nova oportunidade de nos reconciliarmos com Deus por meio do sacrifício do seu próprio Filho que Ele envia para morrer na cruz por nós. Então, Deus também mudou o nosso coração, assim como mudou o coração de Saul. E a partir desse momento que Deus muda o coração de Saul, vai acontecer aqui o que Samuel havia dito a Saul. Saul encontra os profetas e começa a profetizar. Então, há o questionamento das pessoas que conheciam Saul, mas conheciam o Saul, ser humano, carnal, que não era envolvido com a igreja, que não era envolvido com a Bíblia, que não era envolvido com profetas, com pastores. Era o Saul, ser humano, trabalhador, amigo, o Saul carnal, o Saul ser humano normal, o Saul que desconhecia a Deus ainda, o poder de Deus, a glória de Deus. E quando aqueles amigos, aquele ciclo de amizade que vivia em volta dele, olha para ele, vê ele profetizando sobre Deus, sobre o povo, igual um profeta. Então aquele povo começa a se perguntar, esse é mesmo Saul? Isso é mesmo Saul? É verdade? Ele está profetizando, ele está pregando, ele está na igreja, ele está indo para o culto, ele está convidando pessoas para o culto, ele está postando no seu history de verdade que hoje vai ter culto, convidando para um GC, para um momento de comunhão, de lazer na igreja. Irmãos, as pessoas elas olham para nós dessa forma. Um dia nós já caminhamos conforme o mundo, conforme aquilo que nos agrada. Mas hoje nós somos diferentes. Por quê? Porque assim como Deus fez com Saul, Ele fez conosco. Deus mudou o nosso coração. Então, da mesma forma, o nosso ciclo, a sociedade, as pessoas que vivem ao nosso redor, que nos conhecem desde pequenos, que têm amizade conosco, que vivem no nosso meio, elas olham para nós e reagem da mesma maneira. Pessoas até desacreditam daquilo que Deus vem fazendo na nossa vida. Por quê? Porque isso para eles, para essas pessoas é estranho, isso para eles é algo que não condiz com tudo que a gente é levado
a viver durante a nossa vida. E as pessoas olham para nós e notam a diferença. E se assustam, né? Porque quando Deus ele transforma um coração, irmão, ele transforma verdadeiramente. É certo que nós temos escolha. Deus transforma o nosso coração e assim como Deus transformou de Saul, mais na frente ele perdeu o rumo, ele passou a andar em desobediência por escolha própria, por vaidade, pelo poder que subiu a cabeça, por vários motivos. Da mesma forma, nós escolhemos se continuaremos ou não. Mas Deus não transformou seu coração, irmão, à toa. Você não foi salvo por Deus, você não foi alcançado por Deus. O Deus Todo-Poderoso não se revelou a você por acaso. Não importa os questionamentos que você está no seu coração. Eu não sei o que hoje você se pergunta. Eu não sei se hoje, dentro do seu coração, há uma vontade de parar. Não sei se você se questionou, se perguntou a Deus, pediu resposta do Senhor. Mas eu venho aqui hoje com essa simples palavra para lhe mostrar. Você não serve a Deus porque você quis. Não, irmão, foi o próprio Deus que se revelou para você. Foi o próprio Deus que mudou o seu coração. Você queria uma resposta de Deus? Então olhe para esse texto. Seu coração não é seu coração é de Deus. Sua vida hoje não é mais sua vida hoje é de Deus. Você vive hoje por um propósito maior. Você é testemunha de Cristo. As pessoas olham para você e enxergam Deus. Vidas estão aguardando o seu agir para serem salvas. Vidas estão aguardando o cumprimento do seu ministério. Não paralise o que Deus iniciou na sua vida. Não paralise. A obra de Deus ela não pode morrer na sua mão. Dê continuidade. Você não vai ser aquela pessoa que vai ser conhecida pela paralisação da obra do Senhor, mas você vai ser conhecido por uma pessoa que por meio de você muitas pessoas foram salvas, muitos ministérios surgiram, nasceram, muitas pessoas foram edificadas, solidificadas e caminharam para a salvação por meio do seu exemplo, por meio da sua atitude, do seu posicionamento, por meio da consciência que você teve de que você não é mais você tem uma identidade, você é filho de Deus. Então você tem um propósito e você reconhece que Deus lhe levantou, foi Deus que mudou o seu coração e que hoje você vive para cumprir um propósito. Sua vida não é mais uma vida aleatória. Sua vida não é mais uma vida aleatória. Você não vive hoje só para trabalhar, fazer comida, alimentar sua família, voltar para casa, ir para a igreja, voltar para casa de novo e trabalhar, voltar para casa de novo. Não, irmão. Em meio a essas idas e vindas, existe um Deus que lhe conhece, existe um Deus que nesse momento, por meio da sua palavra, lhe fortalece, lhe traz renovo novamente, lhe traz força, lhe traz mais certeza e consciência no seu coração de que essa é a resposta que você pediu a Deus para que você continue sua caminhada. Deus está falando com você. Continue. Não foi você que buscou a Deus, não foi você que quis a Deus, não foi você que buscou essa vida, esse propósito. Não, irmão, foi Deus que mudou o seu coração. Deus mudou o seu coração. Ele iniciou essa obra em você. E o Deus que iniciou essa obra em você, Ele vai cumprir. Ele vai lhe aperfeiçoar, Ele vai lhe encorajar, Ele vai lhe dar autoridade e você vai cumprir a missão que o Senhor confiou a você.
Amém? Deus abençoe sua vida. Graça e paz do Senhor Jesus. Que essa graça e essa paz ela inunde a sua vida e que lhe ajude a continuar nessa caminhada. Pessoas estão esperando uma atitude sua, um posicionamento seu, para que a vida delas seja alcançada por meio da sua. Amém? Fique com Deus, que Deus abençoe.